Salve, meus nobres! O bom dia é um bom Vasco, um bom café da manhã. Depois de um final de semana tranquilo para o Vascaíno, por enquanto, a questão agora é quem será o treinador do Clube de Regatas Vasco da Gama? Qual é o melhor perfil para dirigir este clube que sempre está em crise e com um elenco muito limitado, podendo melhorar ali durante a janela? Qual será o objetivo do Vasco da Gama esse ano? Apenas fugir do rebaixamento ou ele pretende alguma Copa Sul-Americana? Bem, meus amigos, vamos discutir hoje qual o melhor perfil para ser o treinador do Vasco da Gama logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Maca Vasco e já fazendo aqueles pedidos tradicionais. Inscreva-se no canal para esse canal subir cada vez mais nesse YouTube de meu Deus. Larga o dedo no like e aperte aquela sinetinha para você ficar ciente dos vídeos. E hoje, 3 horas da tarde, a nossa live Gazeta das Caravelas com as últimas notícias do Vasco da Gama, obviamente repercutindo a rodada do Campeonato Brasileiro, bem como as especulações para ser o nosso treinador. Mas aqui a gente vai levantar também uma outra dada aí. Alex Teixeira e Souza, parece que já estão fechados aí, acertaram salário. Notícias do Jorge Nicola, parece que está tudo certo. Só está faltando o que a gente quer mesmo, é o Felipe Coutinho, anuncia logo o Vascão para deixar essa torcida bem feliz. Mas vamos falar aqui um pouco do Campeonato Brasileiro. Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos a vitória do Vascão contra o São Paulo de 4-1 na noite de sábado. E depois dos resultados de ontem, o Vasco da Gama continua fora do rebaixamento. Então, quer dizer, o Fluminense continua com 6, com 11 jogos igual ao do Vasco. Corinthians continua com 8 pontos, 11 jogos e uma vitória apenas. O Vitória continua com 9 pontos e 11 jogos. O Atlético Goianiense, 9 pontos em 11 jogos. E entra aí o Vascão com 15º, com 10 pontos e 11 jogos e 2 vitórias. Então, por enquanto, o Vasco está naquele limbo do Campeonato Brasileiro. Nem está classificado para as Copas Sul-Americana e a Libertadores, mas também está fora aí do rebaixamento. Obviamente, muito perto, um ponto apenas aí acima do Vitória, mas também perto ali do Cuiabá, do Juventude, que perdeu aí pro Palmeiras, mas o Juventude ainda tem um jogo a menos. Essa é a situação do Vasco da Gama, que eu acho que ele tem que se enquadrar. E é aquela pergunta que eu fiz no começo do vídeo, eu quero saber de você aí embaixo no chat, as primeiras perguntas que eu vou te fazer aí no chat. Qual o objetivo do Vasco esse ano? Ao meu ver, é fugir da degola. Do jeito que começamos essas 10 primeiras rodadas aí do Campeonato Brasileiro, hoje é fugir da degola. E fugindo da degola no Campeonato Brasileiro, você consegue ali uma Sul-Americana, um 14º, 13º. Então, para isso, temos que contratar o técnico perfeito. E qual será o técnico perfeito? Agora vamos saber das especulações e, obviamente, pedindo seu like nesse vídeo. E como vocês me conhecem, eu não sou de ficar em cima do muro, então eu também vou dar meu bitaco aí para vocês saberem quem eu quero como treinador, pelo menos qual perfil que eu quero como treinador. Primeiro eu vou começar com esse cara aí que você está vendo na foto, Rafael Paiva. A gente não pode negar que há sim uma possibilidade, ou pelo menos passando na cabeça da torcida ou de algum dirigente, efetivar Rafael Paiva. Ele foi o técnico e é o técnico sub-20, tendo que assumir a rebarba aí desse caos que encontra-se o Vasco da Gama após aquela goleada para o Criciúma e teve bons resultados. Nos classificou com 2 empates contra o Fortaleza na Copa do Brasil, perdemos lá para o Atlético Paranaense no jogo fatídico que a gente poderia ter levado uma goleada até mesmo antes da expulsão precoce lá do Hugo Moura, e depois a gente teve a nossa vitória contra o próprio Vitória em São Januário. Sai ele, vem o Zé da Bonner completamente errado e ele assume de novo no caos e tem um ótimo resultado, principalmente colocando os jovens que tanto ele conhece para jogar. Isso não deixa de ser um mérito dele, mostrando que ele tem valor e obviamente vai passar na cabeça da torcida a possibilidade de uma efetivação do Rafael Paiva. Para mim, eu sou contra, porque é óbvio que o Vasco ainda está em pressão. Ele teve bons resultados, mas quando começar
a não ter resultado, pode pegar para a base, pode pegar para ele que ele não tem estrutura ou experiência completa para assumir este cargo. Mas é óbvio, né? Já que o Vasco da Gama investiu num técnico pior lá de Portugal, com resultados piores até, sei lá, só porque ele foi quinto colocado português, por que não também incentivar aí a efetivação do Rafael Paiva? Eu sou contra e eu acho que é um erro que o Vasco da Gama sempre comete. Essas efetivações dos auxiliares, técnico sub-20, quando ele não tem uma estrutura aí capaz para aguentar um momento de maior pressão. Então, o Rafael Paiva tem essa possibilidade. Parte do elenco até gostaria de tê-lo, obviamente, principalmente os jogadores da base com quem ele trabalha diretamente, mas é uma dor de cabeça para Pedrinho, mas ainda não está sendo cogitada essa possibilidade, a não ser pela torcida e alguns jogadores lá que, obviamente, são satisfeitos com o Rafael Paiva. Eu não poderia deixar de falar aqui, obviamente, que você está vendo na foto, a família Ramon Dias e Emiliano Dias, na verdade, o Ramon Dias, sim, ele é o preferido do Pedrinho. Mérito dele seria conhecer o elenco, mas isso também pode ser desmérito. Por quê? Ele é considerado paneleiro, defendeu o Medel, defende o Rojas, e convenhamos, ele não conseguiu fazer as alterações necessárias para fugir dessa crise, mesmo conhecendo o elenco. Bem como também não utilizou a base devidamente, só insistia no Ryan, mas deixou escanteado o Eric Marques, por exemplo, mas deixou escanteado um Estrela, deixou escanteado o Leandrinho, deixou escanteado o JP, e eles poderiam ser utilizados até mesmo numa Copa, no Campeonato Carioca, e ele não utilizou. Então, nesse ponto de conhecer o elenco, eu sou contra. Pesa o fator dele, dinheiro. O Didinho sempre vai pesar e a gente tem que levar em consideração. Ele tem um salário caro, mas é óbvio, ele fez por merecer, porque é um técnico cascudo, e como ele aguentou a pressão desse rebaixamento ano passado, a gente espera que uma possível volta dele ele também aguente. E há jogadores no elenco que gostam dele. Vegete, Michael, o Zé Gabriel. Isso é um ponto favorável. O ponto desfavorável é que tem jogadores que ninguém menciona quais são, não gostam dele. E é com certeza ele saiu no ambiente conturbado dentro do vestiário. Isso, para mim, é fato. Os jogadores não estavam rendendo. Quais jogadores não gostam dele? Os nomes não foram à tona. Mas isso, para mim, é óbvio. E o que pesa muito a favor dele, obviamente, é essa experiência. E também, ao meu ver, tem um outro ponto aí. Ele saiu de uma forma conturbada que pode gerar em torno de 16 a 17 milhões de prejuízo para Vasco SAF se ele for pedir aquela multa rescisória, porque é óbvio que a Vasco SAF anterior, enfim, não vamos falar nem o nome desse CEO anterior, errou ao demitir o Ramon Dias e comissão técnica por Twitter 15 minutos depois do jogo, sem ter uma confirmação, sem se sentar com os caras para assinarem qualquer documento. Aí é óbvio que ele vai alegar que foi uma rescisão unilateral, quebrando o contrato, multa rescisória de 16 milhões. Então talvez o Pedrinho também veja com bons olhos esse ponto. O Ramon Dias não é unanimidade, obviamente, no elenco, bem como internamente no clube também não há essa unanimidade, essa certeza que ele fará um bom negócio. Na minha opinião, eu também não gostaria de Ramon Dias. Esse ano passado, ele já tinha cometido falha, a gente já criticava algumas coisas, só que a gente estava naquele embalo de, cara, a gente tem que fugir do rebaixamento. E é óbvio que a experiência dele contou muito. Esse ano, com esse elenco piorado do ano passado, olha só como eles conseguiram fazer, o Ramon Dias não conseguiu dar liga, não conseguiu sequer ganhar 2 jogos do Nova Iguaçu, teve problemas lá com a Água Santa, aí culminou naquela goleada pro Criciúma, que é um bom time arrumadinho dentro de São Januário, mas o resultado que jamais poderia acontecer. Então também não gostaria de vê-lo novamente aí no Vasco da Gama, não. Não me agrada esse nome, não. A gente não pode passar aqui, discutir, meu irmão, se você está gostando, fale aí, Rafael Paiva, Ramon Dias, e agora eu vou botar 2 nomes aqui, porque sempre são ventilados esse tipo de treinador que eu falo. Jair Ventura e o nosso nobre conhecido Zé Ricardo. Por quê? O que conta favorável a eles? Porque são baratos. E é que eu pergunto aqui, o que o Vasco quer? Mediocridade? Mediocridade vem de médio, mediano. Então, esses caras conseguem montar um time mediano que talvez, não é certeza, talvez fuja do rebaixamento, com um custo muito inferior. É isso que eles querem. Talvez no elenco limitadíssimo como o do Vasco da Gama, mesmo vindo umas estrelas possíveis,
Felipe Coutinho, manutenção de Payet, Souza, Alex Teixeira, ele consegue mexer aí com muita humildade, até porque ele não é nenhum astro, manter. Só que eu acho que no momento de pressão eles não conseguem aguentar o rojão. Zé Ricardo, no momento de pressão, se os resultados não vierem, eles vão ser demitidos, atrapalhando muito a nossa para fugir dessa degola aí. Então, são sempre os nomes ventilados, principalmente o Jair Ventura se tornou uma obsessão pela VasTT, para a galera do Twitter, quem acompanha aí, que eu particularmente não entendo. E o Jair Ventura está desempregado, foi demitido agora do Atlético Goianiense, que não está, continuava a render no Atlético Goianiense, tanto que está aí beirando a zona do rebaixamento. E o Zé Ricardo já há um bom tempo, acho que desde que ele voltou lá do Japão, foi para o Cruzeiro e desde então está sem emprego. É mais do mesmo, o que a gente espera é passar sofrendo se ir num time retrancado, lutando por uma bola. Talvez seja isso que o Vasco mereça, não sei, mas não é isso que eu quero no Vasco, não. Aí vem os tipos de treinadores que eu gostaria, óbvio, que contra essa galera, din-din, devem valer muito caro, mas eu acho que justificam. Tem aí 3, ó, eu ia botar 2 só que as notícias de última hora me fazem colocar 3, ó, daqui a pouco podem ser 4, hein? Se quer saber quem? Ó, vejam aí, Luiz Felipe Scolari, Mano Menezes, o Cuca, que pediu desligamento do Atlético Paranaense. Esse eu abro uma exceção. Eu acho um bom treinador. Teve aquele caso lá do assédio dele lá em 87. Me parece que isso ficou resolvido lá com a justiça. Não seria um bom nome, até porque ele não consegue continuar um projeto. Já está pedindo desligamento lá no Atlético Paranaense. Ou seja, é um cara que eu tenho muita admiração como técnico. Vida particular tem esse problema sério, mas que ultimamente não consegue render um trabalho. É sempre uma porra louca, né? É sempre abandonando. Mas enfim, vale anotar aí. Eu tô brincando com o Renato Gaúcho, Renate, que eu acho que sim, ele é um grande técnico, faz um belo trabalho lá no Grêmio, só que o Grêmio, depois dessas tragédias do Rio Grande do Sul, ele não está se encontrando e está jogando muito mal. Já tem a galera ventilando uma possível demissão de Renato Gaúcho, ou seja, com isso o Vasco da Gama pode ir procurar esse cara que eu gostaria muito. Então, esse é o tipo de treinador que eu gostaria de ver no Vasco da Gama. Primeiro, não importa qual projeto esportivo do Vasco, se é para fugir da degola para ser campeão. Esses caras conseguem. Talvez o Mano Menezes a gente possa até discutir, porque ele vem de um bom trabalho no Internacional, um bom trabalho ali do Corinthians, que pelo menos fugiu com um time horroroso do ano passado do rebaixamento, metendo 4 no Vasco de Ramon Dias aqui em São Januário. Mas tá bom, até aceito. E o Renato Gaúcho, eu acho ele um bom técnico sim. São caras caros, caras que aguentam a pressão, caras que a gente vai ficar mirando ele, vão blindar o elenco e a gente sabe que eles entregam. Com esses caras, com certeza, é óbvio que certeza no futebol a gente nunca pode dar, mas com certeza fugiria assim do rebaixamento. Com todos os outros, a gente ficaria naquela dúvida. Com esses caras, inclusive fugiria do rebaixamento, poderia fazer um projeto de a longo prazo, pelo menos até o outro ano. São os caras que eu gosto, até mesmo o do Mano Menezes. Mas agora eu quero saber de você, meus amigos. Quem vocês querem? Lembrando que Filipão e Mano Menezes também estão desempregados. Todos os técnicos aqui estão desempregados, a não ser Renato Gaúcho, que eu acho que ele está na corda bamba. Mas eu quero saber de você aí que me acompanhou até o final desse vídeo. Qual é a sua opinião do perfil melhor para o treineiro do Vasco da Gama? E se você gostou dos meus nomes? Eu, por mim, Luiz Felipe Scolari ou Mano Menezes, porque eles estão desempregados, eu aceitaria numa boa. E eu quero saber de você. Muito obrigado por acompanhar este vídeo. Tchau e saudações vascaínas!